dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Nossa, aqui tá muito frio. Não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tá frio. E olha que eu tô no interior, onde sempre tem sol. Então, pessoal, se agasalhem, viu? Reforcem os cuidados no organismo, né? Porque vai vir o frio aí. Pessoal, vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura. Estamos caminhando para o final. Capítulo 26, Holodomor, o Holocausto Esquecido. Ok, pessoal? Canibalismo e outros horrores. Com a aproximação do fim de março, a fome nos assolou com toda a sua força. A vida na vila havia se deteriorado até o seu nível mais baixo, uma luta quase animalesca pela sobrevivência dos mais aptos. A vila deixou de existir como comunidade coesa. Os habitantes que ainda conseguiam permanecer vivos se trancaram por trás das paredes das suas casas. As pessoas ficaram fracas demais até para vir além da porta. Cada casa se tornou uma entidade em si. As visitas se tornaram uma raridade. Todas as portas foram fechadas com ferrolhos e travas contra possíveis invasores. Mesmo entre vizinhos imediatos, havia pouca comunicação, se é que havia alguma, e as pessoas deixavam de se importar umas com as outras. Amigos e até mesmo os parentes se tornavam estranhos. Mães abandonaram os seus filhos e irmãos deram as costas um ao outro. Que triste, né, pessoal? Alguns daqueles que ainda tinham forças continuaram a vasculhar por comida, mas o faziam tão discretamente quanto possível, silenciosa e sorrateiramente, como se sentisse culpa por ainda estarem vivos. Mas o que poderiam encontrar sobre a neve? Nas ruas, nos campos, no jardim, nos pomares e nos rios congelados, em toda parte jaziam os corpos congelados de moradores mortos de fome. Os seus cadáveres se tornavam monumentos petrificados, preservados perfeitamente pela neve e pelo gelo. Tornaram-se lembranças das crianças, homens e mulheres mortos de fome, velhos e jovens, uma condenação da política e moralidade comunistas oficiais. À medida que a neve continuava a cair, os montes de neve cresciam e se tornavam mais impenetráveis. Não havia ninguém para retirá-los das estradas e das veredas. As crianças que gostavam de brincar na neve, fazendo brinquedos de homens de neve, brincando de patins e esqui, não eram mais vistas em parte alguma. Os gatos costumavam ronronar mais ruidosamente e os cães costumavam latir mais vigorosamente. Contudo, antes do fim de fevereiro não haviam sobrado mais animais domésticos na nossa vila. Todos eles haviam morrido de fome, haviam se tornado refeições de famílias esfomeadas ou haviam sido fuzilados pelo chefe dos mil. Os estábulos e celeiros haviam se esvaziado desde quando a maior parte dos animais domésticos foi confiscada pelo Estado e transferida para o Colochope. Umas poucas vacas que ainda permaneciam de posse dos fazendeiros eram bem guardadas em lugares trancados, como se fosse alguma espécie de tesouro fabuloso. Na verdade, até mesmo os prédios das fazendas que abrigavam os animais domésticos ou serviam como pontos de armazenamento, agora haviam praticamente sumido. Eles haviam sido postos abaixo havia muito tempo com o fim de serem usados como lenha para fogueiras. As pessoas queimavam qualquer coisa que estivesse à vista, como se manterem aquecidas. Até mesmo cercas e mobílias. Movido pelo desespero, as pessoas abandonavam as casas ou partes de suas habitações. A morte havia estabelecido seu reino na nossa vila. Não se ouviam vozes humanas ou animais. Dentro das suas casas, os habitantes
ou estavam mortos, ou mal haviam se mantido vivos e estavam paralisados pela fome. Um único som que se podia ouvir de tempos em tempos era aquele de vento que urrava e sibilava. Era uma enorme diferença das canções dos nossos rouxinóis que foram destruídos pelo chefe 2000. Havia outras atrocidades sobre as quais ninguém queria falar. Todos sabiam que elas ocorriam, mas pareciam haver alguma espécie de tabu. Quanto a discuti-las abertamente, uma delas era a terrível maldição do canibalismo. Ainda é muito difícil pensar e falar sobre isso. É preciso considerar a inexorável pressão da fome sob o efeito da qual uma pessoa pode se ver completamente privada do seu juízo perfeito e decair a um nível absolutamente animalesco. Isso aconteceu com muitos dos nossos moradores. Os mais resistentes, que se mantinham vivos por algum tempo com o mínimo de comida ou sem comida alguma, não sentiam mais as dores iniciais da fome. Eles entravam em coma ou seguiam existindo num estado de estupor letárgico e semicomatoso. Mas alguns reagiam de uma maneira diferente. Tornavam-se loucos desvairados. Perdiam todos os resquícios de compaixão, honra e moralidade. Sofriam de alucinações com comida, com algo para morder e mastigar, para satisfazer as dores corrosivas dos seus estômagos vazios. Eram tomados por desejos intoleráveis, estavam dispostos a enterrar os dentes em qualquer coisa, até suas próprias mãos e braços, ou na carne de outra pessoa. Pessoal, imaginem isso. Tentem imaginar aquilo que eu falo. Toda vez que eu estou lendo, eu vou me transportando para esse cenário. Os primeiros rumores acerca de canibalismo como tal estavam relacionados com o desaparecimento misterioso e súbito de pessoas na nossa vila. Esse foi o caso de Maria e o seu irmão de 11 anos, filho de Boris, que havia sido deportado havia muito tempo como inimigo do povo. Eles desapareceram sem deixar vestígios. A sua mãe, adoentada, se arrastou de casa em casa através da neve espessa em busca deles. Eles haviam saído para trazer lenha, mas jamais haviam retornado. Os vizinhos não haviam visto as crianças e não conheciam o seu paradeiro. Ninguém conseguiu ajudar a mãe desesperada. Então, houve também o caso de uma vizinha que vinha sobrevivendo apenas com o que recebia mendigando. Ela também desapareceu em companhia da sua filha, para não ser vista nunca mais. Pouco tempo depois disso, reportou-se o desaparecimento de 2 outras mulheres e de uma garota. À medida que crescia o número de pessoas desaparecidas, foi efetuada uma prisão que nos chocou até o fundo da alma. Uma mulher foi detida, acusada de matar os seus 2 filhos. Uma outra mulher foi encontrada morta, com o pescoço contorcido dentro de um nó toscamente confeccionado. Os vizinhos que descobriram a tragédia também descobriram a sua casa. No forno foi encontrada a carne da filha de 3 anos da mulher. Uma manhã, meu amigo Ivan, que estivera vivendo conosco, saiu da nossa casa e não retornou naquele dia, nem na noite que o seguiu. Os dias se passaram e nunca mais ouvimos falar dele, nem o encontramos. Ivan e eu havíamos sido colegas de escola e bons amigos por muito tempo. Shost, o seu pai, nunca retornara da prisão onde eu o havia visto pela última vez. De lá, ele havia sido levado para o centro do condado e em seguida para a Sibéria. A mãe de Ivan também foi denunciada e presa alguns dias depois. A sua fazenda e os seus pertences haviam sido passados para o Kolochop. Os filhos, Ivan, de 15 anos, e a sua bonita irmã, de 19 anos, haviam ficado desabrigados e deixados a cargo dos seus vizinhos. Como frequentemente ocorria em tais casos, a irmã logo se casou.
Para ela, era a única maneira de encontrar um lar e algum grau de segurança para si e para o seu irmão. Os vizinhos acharam que ela agira com bom senso e a admiravam por seu amor e consideração pelo seu jovem irmão. Todos eles se mudaram para sua casa sobre uma pequena colina perto da floresta. E por algum tempo, pareceu que a sua ação trouxera a todos eles um tanto de felicidade que era possível naquela época. Tô com a voz rouca, hein, pessoal? Mas o casamento, infelizmente, durou pouco. Apenas uns poucos meses depois, ela foi presa por ser filha de um Turco e foi ela mesma rotulada como elemento perigoso numa sociedade socialista. Era tão grande o temor que os organizadores do Khrushchev tinham da resistência dos fazendeiros que eles tentaram destruir não apenas os teimosos fazendeiros, mas também as suas mulheres e filhos. Eles o faziam para evitar a permanência de alguma pequena centelha de amor pela liberdade que pudesse avivar as chamas de uma revolta. A filha seguiu na trilha dos seus pais em direção ao esquecimento. E o jovem Ivan estava uma vez mais por sua própria conta. Ele não desejava permanecer com o marido da sua irmã, de modo que a minha mãe o convidou a morar conosco. Assim, ele se tornou um membro da nossa família, e nós, obviamente, sentíamos a falta depois do seu desaparecimento, e ficamos muito apreensivos com o seu destino. À medida que os dias passavam, sem trazer nenhum sinal de Ivan, crescia a nossa ansiedade. Mikola e eu finalmente decidimos empreender uma busca meticulosa por ele. Embora Ivan detestasse o marido da sua irmã e até a sua casa, havia várias razões que tornavam possível que ele houvesse ido para lá. Antes da coletivização, Antin, o cunhado de Ivan, era conhecido na vila como um jovem fazendeiro respeitável e trabalhador. Ele era bem-humorado e alegre, e especialmente querido pelas crianças, com os quais ele era muito amável. Nós o havíamos conhecido desde o começo da infância e no inverno costumava usar a colina sobre a qual morava para esquiarmos. Antin encorajava isso, mantendo a colina numa boa condição para a prática de esqui. E ele até construiu um escorregador de esqui para nós. Quando quebravam os esquis de alguém, ele os consertava e depois de esquiar, costumávamos aquecer as nossas mãos e pés congelados junto à fogueira. Embora as encostas da colina muitas vezes ficassem barulhentas com os gritos e berros das crianças, ele não se importava. Pelo contrário, era óbvio que ele gostava da brincadeira na neve. Mas agora, enquanto a fome piorava, estranhos rumores começavam a se disseminar acerca da casa de Antin sobre a colina. Alguém ouviu uma mulher gritar na casa dele. Alguém ouviu uma mulher gritar na casa dele. Em seguida, uma segunda história mais pavorosa passou a circular. Alegou-se que a fumaça que era expelida pela chaminé carregava o odor de carne humana assada. Pensando agora sobre esses rumores, começamos a ver alguma relação entre eles e o desaparecimento de Antin. Será que havia alguma verdade nesses rumores? E mesmo se fossem verdadeiros, ele teria sido capaz de cometer um ato tão inominável contra o irmão de sua própria mulher? Tínhamos de descobrir a verdade de uma vez por todas. Com essas ideias terríveis nas nossas mentes, caminhamos lentamente na direção da colina. Mikola, que era muito mais novo do que eu, estava pálido de pavor. Ele tentou me persuadir a voltar para casa, mas os meus sentimentos e a minha preocupação com meu amigo Ivan foram mais fortes do que os meus temores. Eu tinha de descobrir se Ivan ainda estava vivo e se precisava de ajuda. Eu continuei me arrastando, enquanto Mikola me seguia relutante. Nós nos aproximávamos através de um corredor
de um cobertor de neve contínuo. Ao chegarmos na casa, pensamos nas advertências da nossa mãe para que tomássemos certas precauções. Ela nos aconselhou que Micola permanecesse do lado de fora e que eu gritasse por socorro caso alguma pessoa dentro da casa me atacasse. Isso desviaria a atenção do agressor e sinalizaria a Micola que trouxesse qualquer tipo de ajuda de que fosse capaz. Em conformidade com esse plano, Micola tomou o seu posto junto da janela, segurando um bastão nas mãos. Eu entrei pelo vestíbulo, deixando entreaberta a porta que dava para fora. Aqui me encontrei com Antim. Sem responder aos meus cumprimentos, ele gesticulou para a porta que dava para a sala da frente. Quando entrei, sinais de pobreza abjeta me impressionaram, vindo de todas as direções. As paredes estavam nuas, não havia nenhuma mobília e estava muito frio. Enquanto eu olhava atentamente para Antim, vi que ele estava me olhando fixamente como se estivesse avaliando a minha força. Foi um momento desagradável. Os olhos dele estavam vermelhos e rasos de lágrimas. Os seus dedos nervosos pendiam dos seus longos braços, como se estivessem suspensos e não pertenciam em absoluto ao seu corpo. Era evidente que ele não me reconhecera. Tentei ajudá-lo mencionando o meu nome e o nome da minha mãe e do meu irmão, mas foi em vão. Antim apenas continuou a me encarar sem expressão e em silêncio, com os seus olhos vermelhos. O homem havia enlouquecido, eu disse para mim mesmo. Então me dei conta, apavorado, de que ele tinha o dobro do meu tamanho. Uma vez mais imaginei o que aquelas mãos, ainda fortes e violentas, poderiam fazer comigo. Lenta e cuidadosamente comecei a me voltar para a porta de entrada. Os meus movimentos devem tê-lo sacudido do seu estupor e o fizeram recordar-se de alguma coisa, porque ele disparou de súbito. Você veio me perguntar onde Ivan está? Foi um alívio ouvir a sua voz, que, embora fosse ríspida e desagradável, amenizou a tensão. Sim, Antim, exclamei, mas... Ele não me deixou concluir a frase. O que você quer dizer com mas? Ele me interrompeu enraivecido. Eu quero dizer, como você podia saber que eu vim à procura do Ivan? Gaguejei. Talvez ele esteja... Eu não consegui terminar a sentença, me dando conta de que eu havia ido longe demais ou o que dissera cedo demais e no momento errado. Mas uma mudança surpreendente se apossou dele. Ele ficou mais calmo e sensato. Não houve mais rompantes da sua parte. Embora ele permanecesse agitado e nervoso, ele continuou a mover as mãos, como se não soubesse o que fazer com elas. O seu olhar ficou se desviando primeiro da estante à sua direita, depois para aquela que estava atrás de si. E, por fim, repousou sobre mim. O meu medo voltou enquanto ele se mantinha parado, me encarando. Eu não tinha a menor ideia do que fazer em seguida. Em meio ao meu dilema, o meu coração começou a bater pesadamente. E a tontura e a fraqueza tomaram conta de mim. Eu quis urrar, gritar e berrar. Nesse exato momento, Antim se voltou para mim e, enquanto ia para a cozinha, comentou, enquanto olhava para trás por sobre os ombros. Perguntarei à minha mãe sobre isso. Mas eu não fiquei esperando lá por nenhum momento a mais. Um suor frio irrompeu sobre a minha testa e o meu corpo todo começou a tremer. Uma voz interior me ordenou que eu corresse tão rapidamente quanto eu pudesse. Meu corpo lhe obedeceu automaticamente. Saí em disparada da sala e atingi o vestíbulo, mas era tarde demais. Antim se esgueirou rapidamente pela porta da cozinha que dava para o vestíbulo e se pôs à minha frente. Numa das mãos ele segurava uma reluzente faca de açougueiro e na outra um trapo imundo. Ao vê-los, comecei a clamar por ajuda e continuei a gritar até mesmo depois de sentir aquele trapo imundo pressionado à minha boca. Naquele momento houve um barulho de vidro se despedaçando, enquanto Micola destroçava a janela com o seu bastão.
Tudo isso foi acompanhado pelos gritos ruidosos de Nicola pedindo ajuda. O meu agressor hesitou por um momento e afrouxou o seu aperto. Pessoal. Tô com os dedos duros aqui de frio. Eu me vali desse breve instante de confusão para me livrar e corri velozmente para fora da casa. Nicola e eu começamos a correr tão rapidamente quanto podíamos através da neve espessa e não paramos até que encontramos a segurança dentro da nossa casa. Foi só naquele momento, atrás de portas trancadas, que nos